Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Uma senhora que estava enfrentando um grave problema familiar me fez um dos pedidos mais estranhos que eu já recebi como pastor. Ela me disse assim, no meio daquela crise toda: pastor, empresta-me a sua fé. E eu disse para ela: minha querida, gostaria muito, mas fé é intransferível. Na hora do intenso sofrimento, quando ela mais precisava de segurança, ela se deu conta de que investir em muita coisa na sua vida, menos em algo que lhe desse sustentação para aquela hora. E eu tenho encontrado muita gente assim. É a pessoa que anda despreocupada pela vida. Ela não se previne para obter algumas estruturas para enfrentar problemas e circunstâncias adversas. Então surge um problema e essa pessoa surpresa descobre que não tem nada dentro de si que lhe traga segurança. Você já deve ter conhecido gente assim. E aí, pela primeira vez, percebe que não tem uma base sólida onde se agarrar. Então, em desespero, busca uma solução de emergência e aí fala para um pastor: me empresta a sua fé. Como aquele senhor a quem o vizinho veio lhe pregar o evangelho e ele disse: não, muito obrigado, eu já tenho uma religião. O tempo passou e aquele homem sofreu um infarto, vendo a morte bater à sua porta, mandou chamar o vizinho dizendo: eu descobri que eu tenho uma religião ótima para viver, mas ela é péssima para morrer. Por favor, fale-me do evangelho, conte-me sobre Jesus. Eu fui pastor do acadêmico Joed Venturini de Souza, quando ele estudava medicina numa universidade em Lisboa. Lá na sua turma, ele ousou dizer que ia se formar e ia para a África ser médico missionário lá. Os colegas acharam aquilo um grande absurdo. Onde já se viu um jovem formado em medicina com um futuro promissor à sua frente ir dentro de uma mata para pregar o evangelho? E então começaram a achá-lo e tratá-lo como se fosse um ET, um extraterrestre. Onde já se viu, em pleno final do século XX, um médico sair da Europa com todas as regalias do primeiro mundo e se embrenhar na África selvagem e para pregar o evangelho. O cara era certamente muito doido. Então, Joed tornou-se o alvo de todo tipo de gozação da sua turma. Só que quando alguns da sua turma entravam em crise, adivinha quem eles procuravam? Exatamente, procuravam o doido do Joed. Na hora da crise, surpresos, eles descobriam que não tinham uma estrutura para enfrentar a situação. Nas tensões, nos colapsos, descobriram também que Joed tinha algo sólido que eles não tinham, um suporte espiritual que eles não possuíam. Tinha um Deus que lhe dava segurança diante das mais difíceis e desafiadoras circunstâncias. E descobriram que também eles não estavam imunes às circunstâncias adversas, às aflições, dificuldades, desditas, desgraças. Há coisas que não se emprestam. Escova de dente, por exemplo, não se empresta. Salvação também não se empresta.
Preparo espiritual não se empresta. Fé não se empresta. Não é possível transferir isso para o outro. O livro bíblico do profeta Ezequiel 18, no versículo 20, diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. Você pode ter uma fé enorme, mas se o seu filho não a tiver, ele está perdido. Não existe salvação por procuração, por transferência biológica ou por osmose. Stanley Jones dizia assim: Deus tem filhos, mas ele não tem netos. A única maneira de uma pessoa se relacionar com Deus é pessoalmente. Você não pode chegar para Deus e dizer: o meu pai foi um homem muito crente. Nem dizer: minha esposa é uma crente muito temente a Deus. Os meus pais foram muito piedosos. Minha tia tinha muita fé. Ou ainda, o meu avô foi um santo homem. No plano espiritual, cada um cuida de si, fé não se transfere. E essas pessoas que passaram por você, seu pai, sua mãe, seu tio, um sobrinho, um amigo, essas pessoas que passaram por você e falaram da Bíblia e ensinaram versículos e deixaram um exemplo, oraram por você, falaram do Evangelho para você, serão testemunhas de que você teve oportunidades de se relacionar com Deus e não as aproveitou ou não se interessou. Eu gosto muito de ler Davi falando sobre o seu Deus, falando daquilo que vinha da sua experiência pessoal com Deus. E aí no Salmo 18, versículo 2, ele faz um salmo em que ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Eu não sei se você reparou, mas todas essas figuras que Davi usa neste versículo nos falam de proteção. Por isso sempre eu digo que é muito bom ser de Jesus, conhecer pessoalmente a Deus quando tudo está bem. Mas a minha experiência é que é muito melhor ser dele, conhecê-lo pessoalmente quando passamos por crises. Porque quem confia nele nunca fica abalado. Então, pare de ser negligente. Há coisas que o dinheiro não compra. Há coisas que os amigos, por mais influentes que eles sejam, não suprem. Há oportunidades que nós não podemos deixar passar e, sobretudo, há bênçãos que só são conseguidas através de um relacionamento íntimo e amoroso com Deus. E também através de uma confiança pessoal em Jesus Cristo. Fé não se empresta, ela é intransferível. Então, se arrependa e volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom e o Senhor tem interesse em se relacionar conosco. Nós queremos te louvar, porque conquanto o Senhor seja muito grande, excelso, eterno, santo, o Senhor não é homem, o Senhor é totalmente diferenciado de nós. Não obstante a tua grandeza, o Senhor é um Deus que pode ser conhecido, é acessível
àqueles que te buscam de todo o coração. Queremos agradecer, ó Deus, que riqueza podermos experimentar a Tua presença em nossas vidas e poder experimentar a segurança que o Senhor traz ao nosso coração no dia mau. Mas nessa manhã nós oramos em especial por aqueles amigos nossos, queridos nossos, que já tendo ouvido falar do Senhor, ainda não se interessaram em ter um relacionamento pessoal contigo. Ó Deus, continue trabalhando nesses corações. Não permita que eles tenham que enfrentar circunstâncias muito duras para que fiquem sensíveis à Tua voz. Antes disso, Senhor, que o Senhor, com amor e compaixão, fale aos seus corações e eles, impulsionados por esse amor, possam se abrir e te conhecer, trazendo aos seus corações a alegria de saberem que não vivem sozinhos, mas têm um Deus forte, compassivo, amoroso, que cuida deles, haja o que houver. Pedimos a Tua bênção para o restante dessa semana, Senhor. Continue nos guardando, continue nos abençoando, abençoando o nosso lar, abençoando a nossa família, abençoando os nossos amigos e manifestando, Senhor, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia sobre todos nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que o seu final de semana seja cheio da graça de Deus.